Salve, salve meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @Investindo Sem Embromação. Eu me chamo Thiago e é muito bom estar aqui com vocês hoje. Já peço que se inscrevam no canal, repasse esse vídeo ao maior número possível de pessoas e ativem o sininho de notificação para que o YouTube reconheça a importância deste canal como uma excelente fonte de informação. Começamos hoje com a frase do Paulo Vieira: humanamente falando, a única coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. Pense nisso. Então, meus amigos, como eu sempre falo, a vida não tem replay. A vida não espera. Ou você vive ou ela passa. Let's bust a move. Aproveite cada momento, força, fé, coragem e sabedoria sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Hoje, meus amigos, eu irei falar de um critério de extrema importância na hora de você escolher uma empresa para investir, que é a margem líquida. E por que a margem líquida tem tanta importância para os meus investimentos, Thiago? Porque ela está diretamente ligada ao lucro. Se uma empresa não é lucrativa, ela não remunera seus acionistas. Para que uma empresa possa distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus associados, ela precisa ser lucrativa. E a margem líquida representa o percentual do lucro líquido de uma empresa em relação à sua receita total. Em outras palavras, ela mostra quanto de cada real gerado pela empresa é, de fato, convertido em lucro após o pagamento de todos os custos e despesas como impostos, juros e outras obrigações. Esse indicador é essencial para avaliar a eficiência com que a empresa consegue operar e gerar valor. Para ilustrar, imagine que uma empresa apresenta uma margem líquida de 20%. Isso significa que, para R$100 de receita, R$20 ficam como lucro. Essa medida é muito importante, pois vai além do faturamento bruto ou operacional, concentrando-se naquilo que realmente sobra para a empresa investir, distribuir para os acionistas ou reinvestir no negócio. Então, hoje eu não vou apresentar conceitos aqui sobre cálculo de margem líquida, que não interessa, pois esses dados já estão disponíveis em sites como Investidor 10, Fundamentos, Status Invest, entre outros. Portanto, esses dados já são disponibilizados nas redes sociais de forma bem fácil. A análise da margem líquida vai além do simples número percentual. Ela oferece uma perspectiva profunda sobre a competitividade e a saúde financeira de uma empresa. Empresas com margens líquidas altas geralmente têm mais poder de reinvestimento e apresentam maior resiliência em tempos de crise. Isso porque, meus amigos, ao ter uma margem líquida expressiva, a empresa demonstra capacidade de superar custos e ainda assim manter um lucro substancial. Por outro lado, uma margem líquida baixa ou negativa pode indicar problemas de gestão de custos, excesso de dívidas ou até desafios no mercado onde a empresa atua. Esses sinais, quando bem observados, podem ser úteis para prever dificuldades futuras ou até a falência de um negócio. Além disso, a comparação de margens líquidas entre empresas do mesmo setor é um exercício bastante útil. Setores como tecnologia e serviços, por exemplo, tendem a apresentar margens mais altas, já que seus custos fixos podem ser muito mais baixos, enquanto empresas no setor industrial ou com alto custo de produção operam frequentemente com margens menores, uma vez que as despesas são bem elevadas. Diversos fatores podem impactar a margem líquida de uma empresa, desde variáveis externas como a economia global até decisões internas como a eficiência operacional. Primeiramente, o ambiente econômico exerce uma forte influência sobre as margens líquidas. Em momentos de expansão econômica, as empresas tendem a aumentar suas margens devido ao maior consumo e facilidade de crédito. No entanto, em tempos de recessão, essas margens podem ser comprimidas, especialmente para empresas com altos custos fixos. Outro fator crucial é a gestão de custos. Empresas que conseguem manter suas despesas controladas, renegociar contratos com fornecedores e otimizar processos internos, frequentemente
frequentemente apresentam margens líquidas mais elevadas. Um exemplo recente vem de uma análise da McKinsey & Company, que mostrou que empresas com processos bem definidos e foco na redução de desperdícios conseguiram aumentar suas margens líquidas em até 5% em comparação com seus concorrentes. A estrutura tributária também desempenha um papel relevante. Empresas que operam em países com altas cargas tributárias podem ver suas margens líquidas reduzidas. Logo, isso exige estratégias eficazes de planejamento tributário, como a utilização de incentivos fiscais ou a abertura de operações em regiões com menor carga fiscal. A margem líquida pode ser vista como um termômetro de sustentabilidade financeira de um negócio. Negócios com margens líquidas estáveis e crescentes tendem a atrair investidores, pois indicam uma operação financeiramente saudável. Em contrapartida, margens líquidas em declínio pode ser um alerta de que a empresa está enfrentando dificuldades em administrar seus custos ou aumentar a sua receita. Os investidores em geral usam a margem líquida para tomar decisões de alocação de capital. Empresas com margens mais altas são vistas como menos arriscadas, uma vez que conseguem gerar lucro mesmo em situações adversas. Além disso, margens líquidas consistentes facilitam a captação de recursos no mercado, tanto via crédito quanto por emissões de ações. Segundo um relatório da Bloomberg, empresas com margens líquidas superiores a 10% têm maior probabilidade de obter financiamento com juros mais baixos, dada a sua estabilidade financeira. No entanto, eu chamo a atenção para um detalhe muito importante. Nunca utilize somente uma métrica como margem líquida, por exemplo, para amparar a sua decisão na hora de você investir ou não numa empresa. Sempre combine com outros fatores, com outros fundamentos, com outros critérios para que essa análise seja a mais assertiva possível. A margem líquida, lógico que é um critério muito importante, porque é a medida mais abrangente, refletindo a capacidade final de lucratividade da empresa após todos os gastos. É a métrica final que abrange todos os custos, sendo a mais representativa do lucro efetivo da empresa. A margem líquida, meus amigos, é um dos indicadores mais relevantes para compreender a real saúde financeira de uma empresa. Empresas com margens líquidas consistentes tendem a ser mais eficientes, resilientes e atraentes no mercado financeiro. Em resumo, a margem líquida não é apenas um número isolado, mas uma ferramenta estratégica que, quando bem utilizada, pode orientar decisões empresariais importantes e definir o sucesso a longo prazo. Agora preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu, quando vou investir numa empresa, busco margem líquida acima de 10%. Uma outra dica importante é que vocês analisem se essa empresa apresentou lucros recorrentes e consistentes há mais de 10 anos consecutivos. Preferencialmente que esses lucros sejam crescentes. Eu vou apresentar um gráfico abaixo para que vocês possam entender melhor o que isso representa. Estudos realizados com dados da Bolsa de Valores concluíram que, nessa primeira coluna do gráfico, empresas que dão lucro há mais de 10 anos, a possibilidade dela continuar dando lucro é de 98%. Repito, uma empresa que dá lucro há mais de 10 anos de forma contínua, a possibilidade dela continuar dando lucro é de 98%. São dados científicos. Já na quinta coluna desse gráfico, da direita para a esquerda, o que a gente analisa aqui? Uma empresa que apresenta um ano de prejuízo, a possibilidade dela dar lucro é de apenas 32%. Meus amigos, isso é muito importante, são dados científicos, são estudos feitos com dados da Bolsa de Valores, extraídos na própria Bolsa de Valores. Esse gráfico que eu apresentei foram feitos em estudos realizados em 8.035 DREs, demonstração do resultado do exercício de 1.071 empresas. Então, vocês analisam aí, vocês observam a importância desse estudo, que é um estudo científico baseado em dados extraídos da própria Bolsa de Valores. Por isso é importante analisar o lucro líquido, que eu vou mostrar onde vocês podem coletar essa informação de forma bem fácil. Eu vou mostrar para vocês agora como que vocês obtêm esse dado da margem líquida no site do Investidor 10 que eu escolhi. Poderia
Poderia ser no site da Fundamentos, poderia ser no site da Status Invest, e é bem simples. Estão vendo aqui essa lupinha? Vamos averiguar a margem de uma empresa. A Odontoprev, por exemplo, ODPV, aqui, ó, o DPV3, já apareceu aqui. Abri a empresa através dessa lupinha aqui. E onde que eu coleto essa informação? Eu busco essa informação em contábil, aqui onde eu estou passando o cursor em cima. Clicou em contábil, já apareceram aqui receitas e lucros. Está em 10 anos, eu vou colocar aqui um período máximo. Eu não vou querer receita, eu quero saber a margem líquida, o lucro líquido. Cliquei em cima de receita líquida, apareceu somente o lucro líquido, a margem líquida. Só que a margem é em percentual, né? Aqui é em números absolutos, em reais. Então a gente percebe nessa empresa, o Odontoprev, que desde 2009 ela apresenta lucro de forma constante e depois de 2019 aqui, lucro crescente. Portanto, seria uma boa empresa para investir, a gente observando somente esse critério. Mas eu falei que precisam serem observados outros critérios, outros fundamentos, para que conjuntamente nós tomemos a melhor decisão. Mas aqui no critério de margem líquida, de lucro líquido, a gente viu, observou que essa empresa está muito boa para investir. Vamos olhar aqui percentualmente essa margem, quanto que essa empresa apresenta aqui de margem líquida. A gente falou que era importante observar uma empresa que apresenta uma margem líquida acima de 10%. E esse dado está aqui, em resultados Odontoprev. Ela apresenta uma margem líquida percentualmente de 24,29% nos últimos 12 meses. Se a gente for olhar os demais anos aqui, 2024, 23, 22, 21, 20, que são os últimos 5 anos que normalmente ficam aqui registrados, também a margem é sempre acima de 20%, 23,64%, 23,75% em 2023, em 2020, uma margem líquida de 20,46%, portanto, observando somente esse critério, seria uma boa empresa para investir. Mas, reforço, temos que olhar outros critérios, como a dívida líquida barra EBITDA, que é um outro critério muito importante que diz respeito à dívida líquida da empresa, entre outros. Então, são esses vários critérios trabalhando conjuntamente que nos leva a investir em boas empresas. A gente tem que buscar dados científicos para que a gente seja mais assertivo na hora de escolher as melhores empresas para fazer os nossos investimentos, que nós possamos obter resultados satisfatórios, bons resultados, que a gente consiga realmente investir e trazer um retorno financeiro bacana para nossas vidas, que a gente possa aproveitar em outras coisas no lado bom da vida. Essa mensagem que eu deixo aqui para vocês no vídeo de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com esse conhecimento para vocês. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua companhia, por sua confiança neste canal, sempre trazendo conhecimento e alertando para as variáveis que envolvem esse mundo mágico dos investimentos. Afinal, conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Te verei na próxima semana. Um beijo no coração. Fique com Deus. Que essa conexão seja sempre uma luz de conhecimento. Meu muito obrigado. Fui!